Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988. Estamos no artigo 127 e vamos iniciar o estudo sobre as funções essenciais à Justiça. Iniciaremos pelo Ministério Público, por conta do artigo 127, já mencioná-lo. O artigo 127 diz o seguinte: o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Antes de entrarmos no estudo do Ministério Público, é interessante saber o que são funções essenciais à Justiça. Veja, nós temos o Poder Judiciário. Imagine que, à sua volta, nós teremos o Ministério Público, está localizado desse lado apenas para efeito didático, tá? Temos então o Ministério Público, que desempenha o papel de instituição essencial ao Poder Judiciário para melhor prestação jurisdicional, e também temos a advocacia. A advocacia, por sua vez, ela se divide em pública, onde nós teremos, por exemplo, os procuradores municipais, a advocacia privada, onde nós teremos os advogados, e também teremos a advocacia social. Professor, nunca ouvi falar sobre. Saiba que pode vir assim na sua prova. E não significa nada mais, nada menos que a Defensoria Pública. Então, temos como funções essenciais à Justiça, o Ministério Público e a advocacia pública privada, a advocacia social, a que conhecemos como Defensoria Pública. Entender isso é importante. Veja a localização na Constituição Federal. Nós temos as funções essenciais à Justiça e, como vimos, o Ministério Público e a advocacia. A advocacia, por sua vez, se divide em pública, privada ou social. Bom, o Ministério Público está localizado entre os artigos 127 a 130 da Constituição Federal. A advocacia pública, artigos 131 a 132, a advocacia privada no artigo 133 e a advocacia social, que é a Defensoria Pública, no artigo 134. Então, estas são as funções essenciais à Justiça. São as funções que vão auxiliar, que vão provocar o judiciário, que vão contribuir para uma melhor prestação jurisdicional do Poder Judiciário. Veja que as funções essenciais à Justiça não estão vinculadas ao Poder Judiciário, embora para ele contribuam, tá? Não estão vinculadas ao Poder Legislativo nem Executivo e também não são entes federativos. Durante o decorrer do estudo, a gente entra cada vez mais na temática, trazendo mais informações sobre cada uma das funções essenciais à Justiça. Começando pelo Ministério Público, aqui no artigo 127, nós temos o seguinte, e muita coisa se extrai desse pequeno texto. Veja, o Ministério Público. E sobre o Ministério Público, é importante você levar um histórico para a sua prova, para que você possa resolver algumas questões que muitas das vezes podem ser cobradas de você e você não teve o tempo de estudar. Mas, com um pequeno histórico do Ministério Público, você pode matar algumas questões na sua prova objetiva, discursiva e talvez contribuir para a sua resposta em uma prova oral. O Ministério Público, como conhecido atualmente, nem sempre foi assim. A maioria da doutrina vai concordar que a sua origem vem do direito francês, com o surgimento dos procuradores do rei, em 1302, com Felipe IV, o rei da França. Os procuradores do rei prestavam compromisso, juramento, e eram proibidos de exercer outras funções e patrocinar outras causas, senão as de interesse do rei. A influência da doutrina francesa, ela vai trazer a origem da expressão parquet, que significa assoalho. Isso porque era uma tradição francesa que os magistrados estavam de pé perante o rei, enquanto os procuradores do rei, antes de adquirirem assento ao seu lado, sentavam sobre o assoalho na sala de audiências. Até hoje essa expressão é muito utilizada. Também temos a influência do direito português sobre o MP do Brasil.
nas ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas. E a primeira legislação a abordar a função do Ministério Público foi o Alvará de 7 de 1609, que criou o Tribunal de Relação da Bahia. Ele fez menção ao procurador dos feitos da coroa e ao promotor de justiça. A Constituição de 1824 não faz menção ao Ministério Público e o Código Criminal de 1830. O Código Criminal vai trazer a atribuição de acusação do promotor para os crimes ali previstos e o Código de Processo Criminal de 1832 vai falar em promotor público, que estavam incumbidos de denunciar os crimes públicos e policiais e acusar os delinquentes perante os jurados. A primeira menção como instituição foi no Decreto 848 de 1890, o Decreto de Proclamação da República. Quando ele organizou a Justiça Federal, ele fez menção ao Ministério Público pela primeira vez como instituição. Logo após, em 1934, ele vai adquirir o status constitucional, ou seja, passa a integrar o texto da Constituição. E sobre a vigência da Constituição de 67, o MP era parte integrante do Poder Judiciário. Em 69, ou como alguns entendem, a partir da Emenda Constitucional número 1 de 69, o MP deixou de fazer parte da estrutura do Judiciário e passou a integrar o Poder Executivo. Já na Constituição de 88, ele é alocado em capítulo separado dos poderes, e isso é importantíssimo, faz um diferencial muito grande na sua prova, você entender que ele está num capítulo separado. Nós vamos ver que ele também é uma instituição permanente. Olha, na Constituição Federal, basicamente nós temos o preâmbulo, no título 1 nós temos os princípios fundamentais, dos artigos 1º a 4º, no título 2, os direitos e garantias fundamentais, dos artigos 5º ao 17º, nós temos também no título 3 a organização do Estado, dos artigos 18 a 43, e é assim que está organizado os nossos vídeos aqui no canal, tá? Se você olhar a nossa playlist, vai estar certinha de acordo com o texto constitucional. No título 4, nós temos a organização dos poderes, que vai do artigo 44 ao artigo 135. Aqui é o ponto-chave. Você vai ver no capítulo 1 o Legislativo, 44 até o 75. Você vai ver no capítulo 2 o Poder Executivo, do artigo 76 a 91, no capítulo 3 do Poder Judiciário, artigo 92 a 126, e no capítulo 4, as funções essenciais à Justiça. Veja que está num capítulo à parte, não está no capítulo do Judiciário, tem um capítulo próprio. E essa localização é importante, muito importante você saber, porque as funções essenciais à Justiça não estão subordinadas, não fazem parte do poder legislativo, nem do executivo, nem do judiciário, embora já tenham feito, tá? O Ministério Público, então, é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, como explicamos, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, defesa do regime democrático, defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. No decorrer das nossas aulas, a gente vai entrando nestas temáticas, tá? O importante é você saber que os direitos que ao MP cabe a defesa da ordem jurídica, do nosso regime democrático, dos interesses sociais, como, por exemplo, o meio ambiente, e os interesses individuais indisponíveis. Quer um exemplo de direito individual indisponível? A própria vida. É um direito individual, porém é indisponível. Qual é a instituição que cuida das denúncias dos crimes contra a vida? Ministério Público, não é verdade? Então, preste atenção que quando há perguntas literais, os examinadores costumam tirar o IN e colocar interesses sociais e individuais disponíveis. Não, são apenas os indisponíveis. Bom, o que aprendemos? Que o MP não é uma instituição integrante do Judiciário, que o MP não é um poder da República Federativa do Brasil, não é um ente da República Federativa do Brasil, que o MP é uma instituição cuja finalidade é auxiliar no exercício da jurisdição,
auxiliar no exercício da jurisdição, não integra o Poder Judiciário. E o MP está sempre defendendo os interesses da sociedade e nunca o indivíduo isoladamente. Foi apenas uma introdução. Continuaremos na próxima aula a partir do artigo 127, parágrafo 1º. Continuaremos a falar sobre o Ministério Público. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.